uma última pergunta, um pouco menos de inflação, um pouco mais de atividade, né? Eu acho que até depois das eleições americanas, acho que o mundo está revisando um pouco expectativas, enfim. O Biden pode ter um melhor relacionamento geopolítico, de repente até se aproximar um pouco da China, enfim, até muita gente falando assim, pode ser até um contexto um pouco mais saudável para commodities, um pouco mais para emergentes, enfim. Será que a gente pode ter revisão de atividade para cima, ou seja, ter uma economia um pouco mais forte aqui no Brasil, também ajudada pelo internacional? Você está com essa visão? Ou não, Brasil é sempre Brasil, vamos ter mais 1% de PIB, né? Aquele voo de galinha. Como é que vocês estão vendo a questão global junto com o Brasil o nesse 1%, contexto? é legal falar que o 1% de PIB ele deve continuar no que vem, né? Porque tem a chamado carry, né? Quanto 2020 vai crescer contra 2019, que tirando ele, o resto que vai sobrar vai ser 1% mesmo, 1%, 1,5%. Então o número vai ser até maior, mas na verdade ele é meio que não maquiado, não sei qual palavra usar, Max, seja uma para falar. Mas eu concordo muito com o que você falou da parte de mercados internacionais. Eu acho que é aí que tem a parte para surpresa de atividade no Brasil. China, os números que eu estou vendo agora de final de ano são que eles devem crescer no que vem em torno de 10%. Então, se eles estavam com previsão há 2 anos de crescer em 2021 6%, 10% já é algo bem relevante. E eles são o nosso principal parceiro comercial. Como eu falei aqui, a gente exporta 36 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Se eles conseguirem realmente emplacar boa parte do que eles estão prometendo via Biden, vai dar um estímulo grande aqui para o Brasil. A gente vai exportar muito mais para eles do que o esperado. Algo que passou super discreto ontem, mas que eu acho que tem uma relevância grande para a gente também. Japão ontem anunciou pacote gigante para 2021. Eles já falaram em 200 bilhões de dólares, já detalharam 200 bilhões de dólares que eles vão começar a colocar e anunciaram que vão botar mais 500 além desses 200. Então a gente fala dos 900 bilhões de dólares dos Estados Unidos, mas Japão 700. E é a terceira maior economia do mundo, o terceiro principal parceiro comercial nosso. A gente exportou no passado quase 6 bilhões de dólares para ele, celulose, café, frango, a gente exporta muita coisa para o Japão também. Então, para quem, como você, Marco, gosta de passar as empresas de renda variável, os small caps, eu acho que tem muita empresa que tem que ficar de olho nisso também, porque não é só olhar Estados Unidos, Europa e China, o Japão é super relevante. Então, super concordo com o que você falou. Acho que, lógico, tem a questão do Brasil, de a gente ser sempre a ter o nosso comportamento particular, é olhar para Brasília, né? É olhar para o que vai sair da eleição do Senado, da Câmara dos Deputados, mas pensando alheio a isso, tem tudo para ter esse impulso externo, sim. Acho que as pessoas estão menos otimistas do que deveriam com o externo. Muito bom. Maravilha. Só para lembrar Pode continuar. Uma empresa... Não, só para lembrar uma provocação que o Gustavo fez, eu não vou falar o nome aqui, vou deixar para outro dia, mas tem uma empresa mais small cap que exporta muito para o Japão, que ela produz ferro cromo, mas eu vou deixar aqui todo mundo ficar curioso, né? Mas só tem uma empresa no Brasil, acho que na América toda, que faz isso, então não tem como errar. Mas é só um exemplo de empresa de capital aberto que pode ser beneficiada com o Japão, por exemplo, né? Eu vejo Maravilha, que Opa, perdão. Eu só ia falar que a parte de commodities no mundo, né? Pode falar. Commodities no mundo deve ter um impulso grande para o ano que vem. Então, é algo que beneficia a gente diretamente. Assim. É só que a gente tem uma última notícia agora sobre vacina aqui no Brasil. Eu quero também dar um giro de notícias e saber como é que está a Bolsa nesse momento. São 11 horas e 41 minutos, a gente já tem a Bolsa lá fora dos Estados Unidos. Mas antes disso, a gente tem uma notícia que acabou de sair sobre a vacinação aqui do Brasil. O ministro da Saúde estava falando ainda há pouco em entrevista. É isso, Felipe? É isso mesmo, Débora. Ele disse o seguinte, que uma vacinação emergencial no Brasil pode acontecer ainda nesse mês de dezembro, ainda em 2020. Ele tinha dito anteriormente que a população brasileira só seria vacinada entre janeiro e fevereiro do ano que vem, porém na entrevista de hoje ele falou que a população pode já começar a ser vacinada em dezembro, Débora. Ótima notícia. Então, a gente já tem as bolsas lá fora, já abriram as bolsas nos Estados Unidos, Felipe? Sim, abriram sim, Débora. Olha só, Dow Jones operando agora em alta de 0,42%, a Nasdaq operando estável aí,
nem subindo e nem descendo, 0%, e S&P 0,21% positivo. Só para atualizar, o dólar está sendo cotado agora a R$ 5,10, uma ligeira baixa aí de 0,28%. E no Ibov aqui, só para a gente atualizar, Débora, está operando em baixa de 0,28% aos 113.474 pontos. Obrigada, Felipe. Vamos esperar então se essa vacina vai realmente começar ou não agora em dezembro, se vai ser em janeiro. Se for agora em dezembro, hoje a gente já está dia 9 de dezembro, né? Temos pouco tempo, então tá mais perto do que longe, vamos pensar assim. Vamos agora ao vivo com o Alex André lá na redação, que ele tem informações sobre a Alpargatas, aqui de acordo com o presidente da Alpargatas, vendas de ativos faz sentido para a concentração? É isso mesmo, Alex? Explica pra gente. É isso mesmo, Débora. De acordo com o Roberto Funari, o presidente da Alpargatas, isso faz sentido. Ele comentou agora há pouco que vendas de ativos da própria empresa que não faziam parte do foco da companhia, dentre elas os ativos esportivos como a Mizuno, eles diziam que faz totalmente sentido não ter a diversificação e sim a concentração de ativos que faz mais sentido para eles, tá? Então ele teve até uma fala aqui interessante agora há pouco, a gente separou aqui, abre aspas, venda de ativos libera alocação de capital para o que traz mais retorno como a expansão global. Enquanto empresas se perdem com diversificação, ganhamos com concentração. Fecha aspas, essa foi a fala dele. E também a empresa, a Alpargatas, quer chegar a 10% do mercado de chinelo nos Estados Unidos, na Europa e na China, o que representaria, Débora, $1 bilhão. A empresa, ela internalizou a sua operação na China, que agora funciona com um time próprio. Isso que explicou o Roberto Funari, o executivo da Alpargatas. Eu queria deixar uma pergunta para o Marco. A gente sempre está observando aqui fusões e aquisições de diversas empresas, onde a gente vê Centauro com Nike, e também lá atrás, né, quando a gente pega a Magazine Luiza com Netshoes, essas empresas estão diversificando, né, os seus portfólios. E agora a gente vendo a Alpargatas fazendo o contrário. Queria saber a opinião do Marco com essa atitude do executivo da companhia. O que faz mais sentido? Você acha que realmente a diversificação, a concentração, o que é melhor para o acionista, o que é melhor para a empresa? Qual que seria a estratégia ideal, principalmente nesse ambiente mais globalizado? Essa é uma pergunta não é de milhões, essa aí é de bilhões de reais ou de dólares, né? Que não tem uma resposta certa. Então, se for pegar a história, por exemplo, pegar as montadoras, né? Acho que é o exemplo mais simples. As montadoras de veículos. No passado, não muito distante, né? Algumas décadas atrás, a gente tinha as montadoras totalmente verticalizadas, né? Tinha montadora que tinha até siderurgia. Então, produzia desde o aço até até a entrega final, né? Até o pós-venda. Hoje, você pegar uma montadora, ela não faz absolutamente nada, né? É lógico que eu vou receber várias críticas aqui do pessoal das montadoras aqui, mas basicamente esse é o nome deles, né? Eles são montadoras, né? Então, eles têm vários fornecedores, desenvolvem, mas são vários parceiros, centenas de parceiros, fornecedores e você acaba virando só a montagem final, né? Então, hoje a produção de uma montadora ela é relativamente muito pequena, né, do que já foi no passado. Mas não tem também a gente tem outros grandes conglomerados aí que pode produzir tudo, pode ser muito verticalizado. Não tem uma resposta. O que a gente vê que é bastante comum é algumas empresas diminuindo para serem mais rentáveis. Então, acho que o exemplo mais prático aqui no Brasil, isso por acertos ou por erros, aqui a gente pode ficar debatendo por muito tempo, mas acho que o exemplo mais prático aqui no Brasil é a Petrobras. A Petrobras está diminuindo de tamanho, é uma empresa completamente diferente de 3 anos atrás, vai ser uma empresa totalmente focada, né, em exploração e produção, talvez tenha outros ativos focados em exploração e produção, mas o objetivo é ser mais rentável, gerar mais caixa, né, de acordo com cada receita, com cada produto vendido, com cada petróleo vendido, barril vendido. Então, talvez o que a gente chama de diminuir para ser mais rentável também pode acontecer e é bem comum, né? Outro caso, a gente tem vários setores, mas acho que a Petrobras é a mais conhecida aqui no Brasil. Diminuindo para ser mais eficiente, focar naquilo que é rentável, que sabe fazer, e vender os outros ativos, né? Ou que tenham uma rentabilidade melhor, ou que não tragam sinergias, enfim, não tem resposta certa ou errada. Ao mesmo tempo, a gente tem
Empresas como a Amazon hoje, que é uma empresa gigantesca, né? Que já tem uma verticalização muito grande e não para de crescer, né? Então depende, acho que muito do momento da companhia, né? E do segmento, do setor, enfim, não tem uma resposta certa ou errada. O importante é a execução, trazer mais retorno, geração de valor para o acionista, né? Tem empresa que diminui, gera mais valor, tem empresa que cresce e gera mais valor. Tem empresa que cresce destruindo valor, tem empresa que diminui, né? Fica menor, mas também destrói valor. Então, importante muito é a execução de cada companhia, tá? Se os executivos chegaram nesse conceito, né, de que diminuir vai gerar mais valor, focar mais vai gerar mais valor, agora a gente pode cobrar os executivos, né, a execução desse processo aí, desse planejamento, né? Maravilha, Marco. Eu tenho agora uma pergunta para o Gustavo. Vou voltar a falar um pouquinho mais lá de fora agora, Gustavo. A gente tem aí todo esse acordo comercial que não sai entre o Reino Unido e a União Europeia pós-Brexit, e a gente está vendo esse negócio já se arrastando há anos e o negócio não se define, né? Hoje, por exemplo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson estava para poder viajar aí para Bruxelas, onde ele ia se encontrar aí com a presidente da Comissão Europeia e tentar mais uma vez garantir esse acordo comercial. Você acha que finalmente isso deve sair? Porque você acha que está mais difícil do que divórcio assim, daqueles complicados de se resolver, né? Respondendo primeiro a parte, eu acho que tá mais próximo. Eles realmente estão tentando buscar algum tipo de, eu não sei qual a palavra também, uma solução, porque não vai resolver o impasse. Tipo, tem a questão de fronteira que não tem o que fazer. Não tem como proibir você sair, ó, o país está no meio do outro, você sair uma parte na outra, não pode. Não tem temas ali que não tem muito o que fazer, eles vão ter que ceder. Então, por isso tá mais próximo. Acho que ceder é a palavra. Agora, para fazer uma explicação de tempo, o acordo da União Europeia com o Canadá está 2 anos a mais do que o previsto inicialmente para ser resolvido. Canadá e União Europeia não tem quase nenhuma divergência entre si e estão 2 anos a mais. Brexit é muito mais complicado e todo mundo quer que aconteça muito rápido. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu não falei quando colocaram uma data para o Brexit há anos atrás, foi isso não vai ser cumprido de forma alguma. A gente viu aqui também, o próprio Brasil, via Mercosul, 20 anos negociando com a União Europeia um acordo comercial com eles. É pressão de todo lado, a União Europeia precisa de muitas partes dando ok. Essa é uma das partes ruins de ser um bloco tão grande, né, tão diversificado. Então, tudo demora mais, é uma burocracia mais extensa. Vejo que para eles é melhor ter um acordo do Brexit, com o Brexit, né? Voltar o Reino Unido a negociar com a União Europeia via regras da OMC não vai prejudicar os dois lados. Eles vão negociar menos, comercializar menos, a atividade vai sofrer. Então, eles querem realmente chegar a um acordo, mas é bom saber o contexto. O contexto de União Europeia fechando acordos comerciais é longo, é demorado. E não, muito dificilmente seria diferente nesse acordo com o Reino Unido.